Depois de construir centenas de casas de arquitetos diferentes, eu comecei a perceber um padrão que me deixa muito desconfortável. Existem algumas soluções que elas aparecem em todas as casas de alto padrão. Os clientes adoram, os arquitetos se orgulham, mas depois que a obra termina e a casa começa a ser usada, os problemas aparecem. E quem tem que fazer milagre geralmente sou eu. E eu não estou falando de coisas feias, pelo contrário, eu estou falando de algumas das soluções mais desejadas da arquitetura atual. Hoje eu vou te mostrar 10 itens que os arquitetos amam, os clientes sonham em ter, mas eu não faria na minha própria casa. E uma delas está presente em praticamente todas as casas de alto padrão hoje em dia. Vamos começar com um item que eu sei que muita gente gosta. É a cuba esculpida. Eu entendo, ela é linda. A bancada fica limpa, parece uma peça única, passa sofisticação, fica muito bonito em foto de lavabo. Mas presta atenção, a cuba esculpida ela fica muito melhor no projeto do que no uso diário. Na prática, ela costuma ter 3 problemas. O primeiro deles é o escoamento. A água não desce na mesma velocidade de uma cuba convencional e dependendo do caimento, fica muita água acumulada. O segundo ponto é a limpeza. Sabe aquelas frestas, aqueles cantos? Eles acumulam muita sujeira, pasta de dente, sabonete, resíduo de maquiagem. O terceiro ponto é a manutenção da pedra. Se é uma pedra muito porosa, mancha muito fácil. E aí o que era elegante começa a ficar com cara de mau cuidado. Eu já vi cliente encantado com a cuba na entrega da obra, mas no dia a dia percebeu que era uma escolha errada. Se fosse na minha casa, eu só usaria em um lavabo pequeno, com pouco uso. No dia a dia para mim não serve. Eu escolheria uma cuba mais simples, mais eficiente, mais fácil de limpar. Eu gosto muito da cuba de embutir, mas em outro vídeo eu falo melhor sobre ela. O segundo item é o rodapé iluminado. Vocês já conhecem? Esse é outro item que aparece muito em projeto bonito. E à primeira vista, ele impressiona. A luz baixa, ele cria um efeito sofisticado. Parece aqueles hall de hotel. Parece uma casa cinematográfica. Mas eu faço sempre a mesma pergunta. Isso melhora a vida de quem mora? Vai ser usado com frequência? É fácil de manter? Agrega valor na casa, porque o rodapé iluminado ele envolve infraestrutura, precisa prever ponto, fita de LED, acabamento, manutenção e acesso. E sabe o que acontece muito? No começo, até a pessoa usa, mas depois fica encostado. E tem um detalhe, é extremamente enjoativo, cansativo. A iluminação indireta bem posicionada no forro, na marcenaria, em arandelas, tem um resultado muito melhor. Quando dá problema na fita, na conexão, na fonte, não se esqueça que é mais um ponto de manutenção complicado. Eu não sou contra a iluminação, pelo contrário. Iluminação bem feita muda a sensação da casa, mas eu prefiro muito mais investir num projeto luminotécnico bem resolvido do que ficar colocando iluminação decorativa em locais que vão ser cansativos, enjoativos e não vai agregar valor. Para mim é dinheiro jogado fora. Próximo item é polêmico, porque ele é muito usado mesmo. E é muito bonito. É o guarda-corpo de vidro. Eu não vou fingir que ele não é bonito. Ele é lindo. Ele deixa a escada mais limpa, não bloqueia a vista. Ele combina com a casa moderna e dá aquela sensação do ambiente mais amplo, tanto em sacadas como em escada. Mas tem um detalhe que muita gente não presta atenção na hora que está construindo. É que o vidro, ele denuncia tudo e dá muito trabalho. Marca de mão, poeira, respingo de chuva, gordura, criança passando, cachorro encostando, tudo aparece. Quanto maior a área de vidro, mais manutenção você criou para sua casa. O outro ponto importante, o guarda-corpo, o foco dele não é só estética, é segurança. Então tem que ser muito bem especificado. O vidro, a estrutura, as conexões, a execução tem que ser muito bem feita. Agora, um outro ponto de vista que para mim faz toda a diferença é o custo-benefício. Ele custa de 2 a 3 vezes mais do que um guarda-corpo convencional tubular. Agora você imagina um sobrado com uma escada enorme, um corredor no pavimento superior gigantesco, 2 sacadas de 9 metros de comprimento. Isso aí pesa no bolso, não pesa? Se eu fosse fazer na minha casa, eu pensaria muito bem antes. Colocaria os prós e os contras e aí tomaria decisão. Ele funciona bem, mas para mim eu gosto de soluções mais simples, mais fáceis de manter e com custo-benefício melhor. Só isso. Mas que é bonito ele é, né? O item 4 é o xodó de muito cliente. São os metais dourados. Os metais dourados, eles viraram símbolo
de luxo em casas de alto padrão. Torneira dourada, chuveiro dourado, acabamento dourado, puxador dourado, tudo dourado. Banheiro fica parecendo banheiro de castelo. E se bem usado, escolhendo da marca correta, material de extrema qualidade, sim, fica muito bonito. Mas aqui tem um grande problema. Moda na construção é muito perigoso, porque a roupa você troca, a decoração você troca. Agora, metais instalados em banheiro, em cozinha, tem um custo muito alto, não troca facilmente e muda o padrão visual da casa toda. E além disso, nem todo dourado é igual, não. Tem dourado bonito, tem dourado amarelado, tem dourado que mancha e tem dourado que depois, se você precisar trocar a peça, você nunca vai achar igual. Você vai bater o olho aquilo ali e lembrar dessa peça todo dia. E mais uma coisa, um acabamento dourado bonito, de marca top, tem um custo muito elevado. E o pior, quando uma tendência ela explode muito rápido, ela também fica datada mais rápida ainda. Aí daqui uns anos as pessoas olham e falam, olha, aquele banheiro dourado aí é da época que o pessoal usava acabamento dourado, você lembra? Eu prefiro metais mais atemporais, como o cromado, o inox e até o preto em algumas situações. Na minha casa, definitivamente, eu não colocaria metais dourados. Pode usar em um ou outro detalhe? Até pode, mas na casa inteira não. Quinto item é o espelho orgânico. Vocês conhecem? Espelho orgânico é aquele espelho com formato irregular, cheio de curvas, assimetrias. Ele aparece em lavabo, hall, sala, banheiro, showroom. Em todo lugar hoje em dia você vê o tal do espelho orgânico. E eu entendo a intenção, porque ele quebra um pouco aquele ar quadrado da casa. Ele dá mais fluidez no ambiente. Ele deixa o ambiente mais leve e mais atual, sim. Só que cai na mesma situação do metal dourado. Depois começa a ficar cansativo, datado. Ele começa diferente, vira tendência, depois vira excesso, depois vira marca de época e depois fica brega. Essa é a sequência. E o espelho orgânico está muito nessa linha. Ele pode funcionar? Claro que pode. Mas eu teria muito cuidado para não transformar minha casa num catálogo de tendências, de modinhas. A casa boa, ela tem que atravessar o tempo. Quando eu penso na minha casa, eu fico pensando se aquilo ali vai fazer sentido daqui a 10, 15, 20 anos. E para mim não faz. Eu provavelmente escolheria um espelho mais simples, mais convencional, mais proporcional e atemporal. E aproveitando que a gente está falando sobre decisões que impactam funcionalidade, estética, desempenho da sua casa, tem muita gente que me pergunta se eu só trabalho aqui na região de São Carlos. E a resposta é não. Hoje eu faço consultorias e elaboro projetos no Brasil inteiro. E aqui na região de São Carlos eu atuo no gerenciamento, execução e administração das obras, além dos projetos. Então, se você pensa em construir e quer uma casa com foco em funcionalidade, desempenho, me chama no WhatsApp. Meu contato está na descrição do vídeo. Agora vamos voltar para o vídeo. Eu tenho muitos itens para te mostrar ainda. O número 6 é a bacia com válvula de descarga Hydra. Eu sei que Hydra é marca, que é a válvula de descarga na parede, mas todo mundo conhece como válvula Hydra. Eu sei que esse item muita gente vai discordar. Durante muito tempo, esse item ele foi visto como uma solução robusta, escoamento excelente, limpeza muito boa e muito mais bonito, porque não fica com aquela caixa acoplada atrás do vaso sanitário. Fica um ponto na parede mais limpo, mais bonito. Mas para esse tipo de item, eu penso muito em manutenção. Quando uma caixa acoplada dá problema, geralmente você abre a caixa, troca um reparo, troca uma peça, fecha, está resolvido. Agora já a válvula de parede, dependendo do problema e da gravidade, pode ser muito complicada a manutenção. Pode ser que tenha que quebrar revestimento, abrir parede. Nem sempre isso acontece, mas muitas vezes. E tem outros pontos também. Muito mais cara, consome muito mais água, muito ruidosa. E o ajuste fino é chato. Se não for muito bem executada, dá muito trabalho. Eu vou te falar uma coisa. Em todas as casas que a gente instala válvula Hydra, porque o cliente não abre mão, em todos eles, 100%, o encanador tem que voltar lá toda semana, ficar ajustando, porque fica correndo aquela aguinha ali na parede do vaso. Tem às vezes as situações que o cliente tem que acionar a garantia e simplesmente a válvula não veda. De marca muito boa, hein? E aí aguarda 30 dias para o técnico da garantia vir fazer a troca. Então, assim, sinceramente,
Eu não quero isso para dentro da minha casa. Hoje em dia, tem modelos de bacias com caixa acoplada que são muito bonitos, funcionais, mais baratos e dá menos manutenção. Eu sei que eu não vou agradar todo mundo, mas essa é a minha opinião. Eu iria sem dúvida de bacia com caixa acoplada, moderna, bonita e eficiente. O item 7 é um item que eu vou falar mais uma vez. Eu acho que eu já falei dele em outro vídeo. Que é o chuveiro de teto. Esse é um dos itens que gera muito desejo. O pessoal gosta muito. Ele funciona? Claro que funciona, mas tudo depende do ponto de vista e a necessidade de cada um. Para mim, eu não gosto. Tem muita gente que coloca porque olha só a estética, só que no dia a dia, depois me relata que a experiência não foi boa, que não tá legal, que a pressão da água não tá suficiente, que precisou fazer a manutenção, teve que abrir o forro. Isso acontece muito. Tem casas que não acontece? Claro que tem, mas nós estamos falando de estatística. E como o chuveiro fica lá no teto, dependendo da altura da caixa d'água, a pressão de água fica muito ruim. Então é mandatório colocar o pressurizador. Porque não adianta ter um chuveiro enorme, lindo, se não entrega pressão de água. O banho fica totalmente desconfortável, a gente sai irritado. Um outro ponto é a manutenção. Um chuveiro de parede é muito mais fácil fazer manutenção. Chuveiro de teto é mais chato. Pode ser que você tenha que abrir o forro. As peças de reposição são mais difíceis de encontrar. E também tem um ponto que a gente não falou, que é a experiência do banho. Muitas vezes a pessoa quer a água vindo na diagonal, não na vertical, direto. Isso faz muita diferença. Só que as pessoas escolhem só pela estética e acabam não avaliando esse tipo de situação. Eu particularmente prefiro um bom chuveiro de parede, bem posicionado, de boa qualidade, com uma vazão de água muito boa, um bom misturador e uma manutenção muito mais simples. O item 8 é a bancada de mármore. O mármore é lindo, isso é indiscutível. Tem veios naturais, é sofisticado, tem presença visual. Em lavabos, ele pode ser uma solução muito boa. Agora, em bancada de cozinha, área gourmet, eu não colocaria de jeito nenhum. Porque o mármore, ele é muito sensível. Limão, vinho, café, gordura, tudo isso pode atacar a superfície e causar manchas. E aí a pessoa gastou uma fortuna numa bancada que realmente ficou linda, mas ela não é feita para aquele tipo de uso intenso. Não é uma crítica ao material, mas à escolha. A cozinha, ela não pode ser tratada como showroom. O uso de cozinha é intenso, tem panela, tem criança, tem material ácido, tem batida. A pedra tem que aguentar o trabalho duro. Para a cozinha, o meu foco é em resistência. Gosto muito do granito. Granito São Gabriel é excelente. A gente tem as lâminas ultra compactas para quem quer gastar mais dinheiro. E tem os quartzitos, que para mim é o material que mais me agrada, porque ele une estética e funcionalidade. Muito resistente e muito bonito. O item 9 é o Halo Click. Vocês já ouviram falar? O Halo Click, ele parece uma solução pequena, mas ele é chato e incomoda todo dia. Eu já tive. No começo ele parece ótimo, porque ele fica bonito, bem acabado, você aperta, ele abre, você aperta, ele fecha, até parar de funcionar. E com o tempo, ele começa a acumular sujeira, cabelo, shampoo, sabonete. Quando começa a travar, aí que mora o problema. Precisa ficar toda hora indo lá, limpando, destravando, aí funciona mais um pouquinho, trava de novo, tem que limpar, destravar. É muito chato. É aquele tipo de item que na loja ele parece ser muito bacana de usar, mas no dia a dia é terrível. Eu gosto de soluções simples. Para mim, número 1, ralo quadrado com grelha. Se você quer uma solução com uma estética mais limpa, ralo linear com grelha. E agora nós vamos para o último item, que para mim é o mais importante. É a fachada extravagante. É porque eu vejo muito projeto, quando eu pego para analisar antes de começar a construir, eu vejo que a fachada tá ali com um foco só: impressionar. Muito volume, muito recorte, muito balanço, muita variação de acabamento. A casa realmente ela fica bonita no projeto, no render, só que o render não paga o custo. Na obra, o custo fica muito alto. Cada recorte exige execução, cada detalhe exige estrutura, cada material exige acabamento, mão de obra. Cada ponto de iluminação exige infraestrutura específica para isso. O problema, gente, não é ter uma fachada bonita. Toda fachada tem que ter presença. O problema é confundir presença com excesso. Casa sofisticada, ela não precisa gritar, ela precisa ter proporção, coerência e elegância. Eu vejo todos os dias fachadas simples, mas muito mais elegantes do que aquelas fachadas mirabolantes, cheias de informação. Eu fugiria de uma fachada que tenta ser muito mais do que realmente ela é. Eu faria algo limpo, fácil de manter e que não envelhece. E chama muita atenção, hein? Pessoal, presta bastante atenção.
Eu não estou falando que esses itens são escolhas erradas. É que depois de muitos anos construindo, eu aprendi a diferenciar aquilo que fica bonito no projeto e aquilo que funciona de verdade e vale a pena. Só isso. E no final das contas, a casa boa não é aquela que impressiona na hora que a obra termina, a casa está limpinha, pronta para ser feita a mudança. Mas é aquela que funciona 5, 10, 15, 20 anos depois e apresenta a mesma estética elegante. Agora me conta nos comentários. Qual dessas escolhas você não abre mão, faria mesmo assim? Qual você já fez e se arrependeu? E você que vai iniciar o projeto de uma casa, eu recomendo você assistir esse vídeo aqui, porque eu mostro uma planta de 260 metros quadrados e as 10 decisões que tornaram essa casa muito mais funcional. Clica aqui e assiste o próximo vídeo. Até mais!